No amor a seguir a Jesus, com esperança e fé e com coração aberto vamos nós trabalhar os caminhos para onde os seremos depressa levar só na cruz do Senhor. Senhor, que privilégio nós temos de não só ter a Tua palavra, que nos ensina sobre o Senhor e sobre o Teu reino, mas também o Teu Espírito que nos capacita a compreender o que está escrito. Obrigado por todos aqueles que, de alguma forma, já ensinaram, seja pela escrita ou outros modos pedagógicos disponíveis sobre esse assunto, nos dando ainda mais clareza sobre aquilo que nós devemos saber a fim de vivermos nesse reino de forma plena, de forma relevante e exemplar. Queremos pedir que nessa noite o Senhor nos abençoe, nos dando a compreensão da Tua palavra, mas também nos fortalecendo e nos guiando para uma prática prudente diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Servos do Reino é o título do ano da Sombrec. O Senhor do Reino, o tema dessa mensagem. Em tese, a monarquia é uma forma de governo cuja autoridade é um monarca, o qual exerce o poder de modo pleno e absoluto. Entre os títulos do soberano, destacam-se o de rei, príncipe, imperador, czar, emir e sultão. Em geral, a posse do trono desses monarcas é vitalícia, não se acaba, e é transmitida unicamente por meios de hereditariedade, quando passa de um pai para um filho. Nos países do mundo, em sua grande maioria, vigora-se o modelo de governo republicano, diferente do monárquico. Mas em pelo menos 42 países ainda existem monarquias onde o chefe de Estado é um rei. Agora, um fato bem curioso sobre as monarquias atuais, como essas que nós vemos aí na televisão, em jornais, pode ser explorado na citação de uma matéria que foi veiculada em 2022 pelo site da CNN Brasil, onde o texto dizia mais ou menos assim, abro aspas para o texto que falava sobre monarquias. Nem todos eles, os monarcas, têm o mesmo poder, pois alguns são governantes de fato, enquanto outros são figuras de natureza puramente simbólica. Fica claro, obviamente, que percepções quanto ao significado das palavras rei e reino diferem em várias partes do mundo, tendo sofrido de intensas mudanças no decorrer do tempo. Os reis, em vários casos, não mandam de fato. E os reinos não são um reflexo dos seus monarcas, muito menos mandados por eles. Entretanto, nos tempos bíblicos que nós estamos acostumados de ler e ouvir,
não havia qualquer entendimento semelhante a estes, de uma monarquia constitucional. Se você é rei, você reina e ponto final. Isso é o que os reis fazem. Eles têm a plena autoridade sobre os seus reinos para dizer como as coisas devem ser e acontecer. Embora esta compreensão seja um tanto estranha e até repulsiva para várias pessoas do nosso tempo, é exatamente a realidade atemporal apresentada pelas Escrituras sobre Deus e sobre o seu reino. De um modo que, independente das variações de tempo e cultura, Deus é de fato um rei e possui um reino sobre o qual exerce toda a autoridade. A Bíblia diz, por exemplo, em Salmo 2, 6 a 9, você pode abrir e acompanhar. A palavra do Senhor diz, nessa passagem, aqui lançando luz sobre o texto, nós temos 4 vozes que se entrelaçam no Salmo 2. Um de uma pessoa que narra o Salmo em si. Nós temos a figura ali dos reinos e dos reis da terra. Temos o rei e temos o ungido. Nós temos Deus e o seu Messias. Aqui, nesse momento, nós já temos o próprio rei, que foi instituído, proclamando algumas verdades sobre o rei e o seu reino. E o texto diz, dos versos 6 a 9, o seguinte: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, que é uma resposta aos reis e reinos terrenos que tentam burlar e subjugar o reino eterno do Senhor. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Hoje eu ungi você, eu entreguei todas as prerrogativas de um rei. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. O seu reinado é universal. Com uma vara de ferro você as quebrará, domínio, e as despedaçará como um vaso de oleiro, que é uma figura e um símbolo bélico, onde muitas pessoas, quando venciam uma batalha, escreviam nome ou figuras em jarros quebráveis, e aí após uma vitória quebrava em praça pública ou para toda uma nação aquele objeto para mostrar que agora ele dominava. Nós temos uma outra passagem que também ilustra e fala sobre esse reinado do Messias e o seu reino. Atos capítulo 2, agora, versos 32 a 36, no clássico sermão do apóstolo Pedro, após o início da Igreja do Senhor, o apóstolo Pedro, falando sobre o Senhor Jesus, ele vai trazer verdades importantes para essa temática no que diz respeito ao Senhor Jesus como Rei e Messias. O texto diz assim, Atos 2, 32 a 36, e curiosamente citando uma passagem dos Salmos que fazem referência ao Messias do Senhor. O texto diz: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, ou Senhor e Messias. Estes dois textos evidenciam uma verdade bem clara, que Deus, Yahweh, ungiu Jesus, o Messias,
para reinar em seu reino eterno, soberano e universal. Então foi o próprio Deus, o Senhor, quem ungiu, quem deu as prerrogativas e a ordem e a autoridade para que Jesus, o seu Filho, sendo o Cristo, ele reinasse dentro do reino eterno, soberano e universal de Deus. Agora, ao chegarmos nesse ponto, uma pergunta se faz necessária, especialmente quando lembramos sobre o título das pregações da Sombrec no ano e o título de hoje. E a pergunta é: como a temática do Senhor do Reino afeta a minha identidade e atuação como servo do reino? Então, como olhar para o Senhor especificamente do reino pode me ajudar a entender o meu papel e a minha ação como servo desse reino? A resposta e a tese que nós iremos carregar durante toda a mensagem é que a minha identidade e atuação como servo estão relacionadas à compreensão que eu tenho sobre a natureza do reino de Deus, que está estritamente condicionada ao caráter e ação de Deus como rei. Em outras palavras, o que define a forma como devo conduzir a minha vida no reino de Deus são as próprias exigências do reino, e estas dependem naturalmente do caráter e ações de Deus. Então, basicamente, o que nós defendemos aqui é que Deus, ele tem o seu reino, ele instituiu o seu reino, ele criou o seu reino. E como Criador, como aquele que estabeleceu o seu reino, esse reino tem fundamentos e estruturas vinculados a esse rei. De um modo que, se eu quero saber como melhor atuar, viver e entender o meu papel dentro desse reino, eu preciso ter como ponto de partida o conhecimento sobre o Deus desse reino. O reino de Deus é certamente o tema central e unificador das Escrituras. Muitos autores renomados na área afirmam isso. Em um sentido mais amplo e conceitual, o reino de Deus diz respeito ao governo de Deus sobre a sua criação. É aquela afirmação que geralmente nós dizemos quando queremos ressaltar que Deus governa sobre todas as coisas, desde quando ele criou a raça humana e o mundo. Deus, ele é rei. O Senhor reina, como diz o Salmo 146, verso 10. Deus sempre foi o rei e sempre será. É interessante que as palavras que originalmente se referem a reino no Antigo e no Novo Testamento são geralmente traduzidas como realeza, poder real, reinado, reino e muitas outras palavras que são sinônimas a estas. O conceito, obviamente, inclui pelo menos 3 elementos essenciais: regente, ou seja, quem reina; domínio, que é sobre quem ou onde ele reina; e regência, como reina e o exercício de reinar. Então, regente, domínio e regência. Então, Deus, ele é rei em todos esses aspectos e elementos. Deus sempre foi rei e continuará sendo para sempre. Mas há um outro sentido, esse mais específico e teológico, sobre o que nós entendemos sobre reino de Deus. Porque, nesse sentido, reino de Deus é o governo de Deus que é mediado pela pessoa de Jesus Cristo, que, em resposta às promessas do Antigo Testamento, foi inaugurado com a sua vinda e terá sua consumação no seu retorno ao findar as eras. Então, desse modo, o reino de Deus, diferente do primeiro aspecto, ele é dinâmico e é progressivo, onde em um primeiro momento o Messias veio
de fato, trouxe salvação pela nova aliança e a habitação do Espírito Santo para judeus e para gentios. E num segundo momento, serão cumpridas as promessas físicas e nacionais para Israel, bem como a restauração das nações e da natureza. Então é um reino um pouco diferente, porque ele ainda está em estabelecimento, ainda que ele já tenha sido estabelecido. É o que nós já ouvimos muitas vezes em muitas pregações sendo faladas sobre o já, mas ainda não. É como maior frequência que nós ouvimos sobre esse segundo sentido, quando nós nos referimos sobre o reino de Deus. É exatamente sobre esse segundo sentido, sobre essa segunda forma de enxergar o reino, que geralmente nós mencionamos como o que nós estamos falando aqui acerca do Senhor do reino ou servos do reino. É precisamente nesse reino mais específico que Jesus é o rei. E ele é o rei reinando sobre a sua igreja, na qual nós fazemos parte como servos de Jesus, e no qual todas as coisas estarão sujeitas no fim dos tempos. Então, num sentido, Deus já reina sobre tudo. Em outro sentido, o Senhor Jesus é o mediador desse reino. Ele veio para inaugurar esse reino na sua primeira vinda e vai concretizar na segunda. Diante de tudo isso, é importante ressaltar uma verdade óbvia aqui. O reino é de Deus. Essa verdade é óbvia. Portanto, considerando essa verdade, não tão óbvio assim, dessa vez, é Deus quem define como o seu reino é e deve ser. É Deus com o seu caráter e ações que define como o reino é e deve ser. Se o reino é dele, Basileia, tu, teu, como nós lemos nos manuais de teologia, mais literalmente na língua portuguesa. Então, parafraseando um teólogo muito famoso da teologia do Novo Testamento, falando sobre o Deus do reino, ele diz o seguinte: a ideia bíblica de Deus como rei determina a concepção de reino. Preste bem atenção. Essa frase é de suma importância e relevância para entendermos o ponto aqui. Lembra que nós mencionamos no início que o modo como nós nos conduzimos e entendemos o reino depende muito da nossa compreensão sobre Deus. E essa frase aqui, ela afunila e deixa mais clara a ideia quando o autor diz, e aqui estou parafraseando ele, de que a ideia bíblica de Deus como rei, seu caráter, sua ação, sua essência e suas obras, é que vai determinar a nossa concepção e entendimento sobre reino. Portanto, algumas implicações dessa ideia precisam ser exploradas aqui. Se Deus, como rei, é quem determina a concepção de reino, se a minha ideia sobre esse Deus é que fundamenta a minha ação e identidade nesse reino, então cabe, em primeiro lugar, chamar a atenção de que reino de Deus é diferente de Deus do reino. Então, quando nós falamos sobre reino de Deus, nós não estamos falando automaticamente sobre o Deus do reino. Embora seja verdade que todas as coisas que faço em prol do reino vão na direção da glória do rei, eu posso estar intimamente envolvido no reino sem, contanto, estar numa relação satisfatória com esse rei. Então, muitas vezes nós podemos cair no erro de acreditar que tudo que nós fazemos para o reino naturalmente evidencia a minha relação com o rei. Mas isso não é uma verdade
consequente e automática. Muitas pessoas podem até fazer atividades, estar envolvidas nas coisas referentes ao reino, e mesmo assim não está em um bom relacionamento com o rei. Então o rei é uma coisa, o reino dele é outra coisa, ainda que numa relação de distinção e não de plena diferença. Então eu posso sim alcançar uma boa relação com o rei através da minha ação e vida no reino, desde que antes da minha ação no reino, a minha relação já esteja satisfatória e íntegra diante desse rei. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Lembra de Moisés? Estava prestes a entrar numa mediação do reino, que era a entrada em Canaã, seguiu o caminho. Deus disse: olha, eu não estou mais com vocês, sigam viagem e eu me retiro a partir de agora. A terra está lá, vocês podem seguir, podem tomar conta se quiserem. Moisés diz: de forma alguma, se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Moisés entendia muito bem que uma coisa é a habitação do rei, outra coisa é o rei propriamente dito. Então, mesmo que haja uma relação, ainda que às vezes tensionada e que torna muitas vezes confusa a nossa compreensão, nós precisamos saber que uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é o Deus do reino. Mas uma segunda ideia a ser explorada é que a nossa leitura e compreensão do reino de Deus tem como ponto de partida o estudo sobre Deus e suas obras, e não o contrário. Então, se eu quero entender mais sobre o reino de Deus, eu preciso dar como pontapé inicial uma busca, uma averiguação, um estudo, um conhecimento mais aguçado de quem Deus é. Quem é o rei, no fim das contas? E por que que isso é importante? Porque muitas pessoas acabam indo pelo caminho oposto e querem fazer primeiro a leitura do reino e depois definem quem é o Deus desse reino. E é por isso que nós vemos muitas aberrações teológicas que se apresentam hoje em dia. Então, muitas pessoas que acabam por olhar pessoas famintas, necessitadas, pessoas que precisam de um auxílio, pessoas que precisam de um amparo, de um consolo, e associando essa realidade a algumas ações que acontecem, eventos que são mencionados nas Escrituras de Deus, amparando, consolando e ajudando essas pessoas. Logo, muitos chegam à conclusão de que salvação, de fato, é ajudar essas pessoas. Então, houve um caminho errado, um caminho invertido, e por isso, um resultado um tanto estranho. Mesmo que as atividades e realidade do reino nos ajudem a compreender o próprio reino em si, e até mesmo quem Deus é, nós não negamos isso. O padrão interpretativo e os parâmetros de ações é Deus. Se eu quero entender o reino, eu devo entender quem Deus é. Se eu quero saber quais são os parâmetros da minha ação dentro do reino, o que eu devo fazer, como me portar, eu preciso conhecer o rei. Mas além disso, o modo como atuo dentro do reino de Deus precisa estar devidamente alinhado com a própria natureza do reino em si. E, consequentemente, do Deus e suas pretensões sobre a realidade. Então, perceba aqui as escalas de compreensão. Primeiro, eu tenho que saber quem Deus é para entender o reino. E a minha ação precisa ser oriunda, resultado da minha leitura sobre esse reino, que já foi lida anteriormente a partir da ótica de quem Deus é. Então é assim que eu devo fazer, esse é o caminho adequado e ideal. E quando nós falamos sobre reino aqui, estamos falando sobre o reino no sentido integral, passado, presente e futuro, e abrangente, onde nós sabemos que a igreja local, ela não é a expressão máxima do reino, ela pertence ao reino.
embora a igreja, no sentido completo, amplo e universal, administre esse reino. Nesse caso, é preciso que ponderemos sobre Deus, se queremos entender as dinâmicas do reino. Esse é o ponto. E, obviamente, que se nós pensarmos aqui em todos os atributos e obras de Deus, eles devem ser levados em consideração para uma compreensão mais ampla do reino, não é verdade? Então, nós sabemos que o reino de Deus é um reino de amor, porque Deus é amor. Nós sabemos que o reino de Deus é um reino justo, porque Deus é justo. Agora, algumas obras literárias se prestaram a escrever especificamente sobre características em Deus, vistas nas mensagens e obras de Jesus, que poderiam ser ressaltadas aqui para fins da criação de um parâmetro interpretativo para o reino. Então, deixe-me explicar isso. Embora os atributos de Deus na sua completude nos ajudem a entender o reino, existem algumas características específicas que acabam saltando aos nossos olhos e nos ajudam a entender com maior precisão a natureza do reino. Exatamente esse reino que nós nos identificamos e atuamos nele. E a partir dessas obras que nos ajudam a entender esses parâmetros e características, nós podemos citar pelo menos 4 características principais em Deus. De acordo com as Escrituras, o reino de Deus é o reino do Deus que busca pecadores. Em primeiro lugar, o reino de Deus é o reino de um Deus que busca pecadores. Quando o Senhor Jesus Cristo ele veio para a terra, ficou muito claro e evidente nas suas ações que Deus é um Deus que veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. É um Deus que valoriza pessoas. É um Deus que valoriza pecadores. Pessoas necessitadas da graça. Pessoas que necessitam de um amparo espiritual. Pessoas que precisam da salvação eterna. São pessoas que, embora sejam pecadoras, pessoas que se revoltaram contra Deus por causa dos seus pecados, recebem dentro dessa busca um convite especial para se sentar à mesa com Ele. Quem não lembra do texto de Mateus capítulo 22, a parábola daquela grande festa do banquete messiânico, já antecipando um pouco do que vai acontecer no porvir, onde ao invés dos líderes religiosos cheios de pompa, cheios de orgulho, de soberba, autojustificação, Jesus cita que na frente deles se assentarão diante do rei prostitutas, ladrões, adúlteros. Mas obviamente esse convite ele é mediado por uma chamada ao arrependimento. Então aqueles que se arrependem, que se voltam para Deus, contritos, são aceitos por Ele. Então o Deus do reino é um Deus que busca e busca pecadores. Além disso, o Deus das Escrituras é um Deus que adota. É um Deus e um rei que se relaciona paternalmente. É interessante que nós nutrimos, não sei se por conta de uma má leitura das Escrituras, falta de instrução, ou pelo modo como as pessoas entendem e empurram essa compreensão goela abaixo em nós, mas nós costumamos entender Deus apenas no âmbito transcendental, que é muito importante, é de suma relevância e necessário para a nossa vida cristã. E esquecemos muitas vezes que esse mesmo Deus e Rei, que é transcendente, supremo, grandioso, incomparável, é o mesmo que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, no sermão aos preocupados,
Ele disse: olha, não se preocupem com essas coisas não, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. O Pai de vocês é o mesmo Deus sobre quem o Senhor Jesus falou em Lucas 12:32, dizendo: olha, pequenino rebanho, vocês precisam saber que aprove ao Pai entregar a vocês o reino. Ao Pai de vocês. É o Deus que se relaciona como Pai com aqueles que se rendem e passam a fazer parte do reino. Relação paternal. Além disso, o Deus do reino é o Deus que serve. É o rei que veio para servir e não para ser servido, sendo capaz de dar até a própria vida pelos seus súditos. Esse é o rei. E é curioso como Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vai colocar quem é esse rei. Porque enquanto naquela época a demonstração de reinado por parte dos imperadores era cheio de pompa, era cheio de orgulho e desejo que os outros servissem a ele para demonstrar a sua glória, Paulo coloca em Filipenses 2 que mesmo sendo Deus, porque era Deus, ele se fez servo. Esse texto é maravilhoso, porque a consequência e a causa de um Deus que se faz homem para atuar entre os seres humanos é a demonstração de serviço. É a causa. Não é que Deus, na pessoa de Jesus, fez força para ser um servo. Se esforçou, se esmerou. E até foi pesaroso para ele porque era Deus. Essa não é a compreensão exata de Filipenses 2. Ah, rapaz, olha, mesmo sendo Deus, ele se fez servo. Olha que coisa grande. Não é porque ele era Deus. Por isso que ele foi servo. Faz parte da sua natureza como Deus. Faz parte da sua natureza como rei. Esse rei lavou os pés dos discípulos em João 13 e disse: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Mas esse Deus, ele não é apenas o Deus que busca, adota e serve. Ele é o Deus que julga. Ele é o Deus que recebe as pessoas que se rendem a ele. Coloca-os no seu reino eterno de benevolência e bem-aventuranças. Mas também é o rei que julga os revoltosos, não permitindo de forma alguma que a sua compaixão anule a sua santidade. Então essas pessoas que se revoltam contra ele experimentarão do juízo eterno. Isto posto, como servos do rei, entregues obedientemente ao seu domínio e sensíveis ao seu caráter, nós precisamos ser corajosos, sábios e humildes o suficiente para lidarmos com as implicações dessas verdades. Não são tão simples assim. Não são tão fáceis. E eu posso aqui exemplificar, tomando como nota os mesmos pontos que eu mencionei sobre o Deus do reino. Então, se Deus é o Deus que busca, nós vivemos em um reino que exige que nós também busquemos. E é exatamente aquela busca por pecadores. O mais curioso é que nós podemos exemplificar pecados,
Mas não podemos definir, indo além, em termos de natureza e identificação, o que é um pecador. Pecador é pecador e ponto final. Mesmo que a gente consiga ilustrar quem são os pecadores ou como os pecados acontecem. Isso deve ser relevante para nós, por exemplo, para não criarmos barreiras para a pregação do Evangelho. Não criarmos. Nós temos a tendência, falo nós, me colocando junto com vocês, de selecionar as pessoas que devem ouvir o Evangelho. Nós selecionamos. Às vezes por carisma, às vezes por vestimenta, às vezes por tonalidade de cabelo, às vezes por traços habituais, trejeitos, né, como nós falamos, às vezes por pensamento ideológico. Selecionamos quem deve ouvir o Evangelho. O reino, ele desfaz exatamente esse pensamento que nós muitas vezes temos e imprimimos na realidade, no dia a dia. Porque se Deus é um Deus que busca pecadores, indistintamente, nós também devemos ser servos que buscam os mesmos pecadores. Se Deus é um rei que adota, que se relaciona paternalmente com pessoas diferentes de si mesmo, nós vivemos em um reino que exige de nós adotar pessoas estranhas como parte da nossa família. Pessoas estranhas são estranhas de fato. Não pensam igual eu e você, muitas vezes. Não estou falando sobre pecados, entenda aqui. Pecado é pecado e ponto final. O que é pecado tem que ser deixado de lado. A pessoa tem que se voltar para Deus, ser restabelecida. Estamos falando sobre, muitas vezes, coisas básicas e simples, como gosto, sobre pensamentos e opiniões acerca de muitas coisas que não são tão definidas assim. E simplesmente nós decidimos com quem nós teremos bom relacionamento ou não. E um exemplo disso é que nós não conseguimos amar verdadeiramente nem as pessoas que estão dentro da igreja. Aquelas que nós chamamos de irmãos. Eu fiz um teste lá na igreja sobre essa ideia de amar verdadeiramente. Muitas vezes a gente diz, olha, eu amo verdadeiramente o meu irmão. Eu amo. E uma pergunta teste é, você teria coragem de confessar os seus pecados mais íntimos a todos os irmãos da igreja? Confessem seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Carreguem as cargas uns dos outros para que vocês cumpram a lei de Cristo. Amém. É um teste. E a minha resposta é que eu não amo como deveria amar os meus irmãos. Às vezes não consigo demonstrar esse nível de amor nem com a minha esposa. Isso só mostra que o reino de Deus tem exigências que estão muito além da nossa capacidade, por isso precisamos do auxílio do Senhor. E está também além, até mesmo da nossa capacidade, porque não queremos fazer o que nós deveríamos fazer. Agora, se Deus também é um Deus que serve, nós vivemos em um reino que o serviço é mais importante do que ser servido. Você concorda comigo que essa mentalidade é estranha a nós? Esse é o reino de Deus. Quando nós olhamos Jesus, Jesus seria o tipo de líder que nós estaríamos o tempo todo no seu pé para não deixar ele fazer nada. Por causa da sua importância e valor.
Só que o problema é que essa mentalidade imposta a Jesus muitas vezes é colocada por nós mesmos em nós, de um modo que nós merecemos, nós precisamos, nós somos aptos e os outros devem fazer por mim. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo assim: não, esse ano eu não vou servir na igreja não, porque já servi já há vários anos consecutivos, agora eu quero ser servido. Crente em Jesus Cristo, integrante, súdito do rei, com essa mentalidade. E se o rei é um Deus que julga, nós vivemos em um reino que exige de nós confiança na justiça dele. Nós, infelizmente, somos muito ávidos em julgar. Somos muito ávidos sobre vingar. E não acreditamos que, de fato, nós temos um rei que julga. A evidência disso é que muitas pessoas acabam descansando em líderes e sistemas políticos. Descansam o coração dependendo do presidente ou governador que tem. E até outros que endurecem tanto a casca ao ponto de não confiar mais em ninguém. Porque pode se passar por besta. E onde é que está Deus, que vê tudo e julga tudo dentro do seu reino? Agora, às vezes, nós falamos tanto sobre o reino de Deus, principalmente no sentido de cobrar e condenar os outros, não é? A gente fala sobre reino, mas parece que a gente já está muito acostumado de falar sobre reino cobrando as pessoas para estar no reino, fazer parte do reino, servir no reino e tudo, e cobranças e condenações. Mas será se nós estamos alinhados com as exigências do reino? Nós, eu e você, estamos alinhados com o que o reino exige de nós? Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto aqui, que inclusive foi bem colocada pelo autor que escreveu a obra clássica O Pequeno Príncipe. Se você conhece essa obra, seja por filme ou livro, ele faz algumas viagens, e essas viagens, umas delas são feitas em planetas bem curiosos, bem diferentes, tão incomuns. E em um desses planetas, o Pequeno Príncipe, o príncipezinho, ele se depara com um rei. Esse rei, ele até tem um trono, uma vestimenta encantadora, coroa. Ele é rei de fato, mas no planeta em que ele chega não tem nenhum habitante. É só ele, nesse reino, e ele reina sobre ninguém. Mas ele acaba entendendo que é rei de fato. O planeta é dele, ele é o rei. Então tudo que está lá, seja sol, lua, terra, pertence a ele. Depois que o príncipezinho fica cansado de entender melhor sobre o reinado daquele rei, ele diz, não, então eu vou embora. Ele diz, não, não vai não. Porque o rei já estava se acostumando a mandar em alguém, que era o príncipezinho. Não, não vai não. Ele diz, mas olha, eu vou fazer de você o ministro no meu reino. Você vai ser ministro aqui. Ele diz, mas eu vou julgar quem aqui? Ele diz, olha, e aqui abro aspas para a gente entender melhor esse ponto de pensar mais em nós do que nos outros. Ele diz assim, tu julgarás a ti mesmo. Respondeu-lhe o rei, é o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és verdadeiramente sábio. Julgar os outros é fácil. Difícil é julgar o nosso próprio coração e vida. Se estamos de fato alinhados
com as exigências do reino. Jesus advertiu, em outras palavras, dizendo: tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, verso 5. Essa é uma mensagem para mim e para você. É uma chamada para o nosso coração, para refletirmos, para ponderarmos como estamos nesse reino. Como tem sido a nossa atuação e vida nele. Em especial, como está a nossa relação com o Rei. Nós já vimos até aqui que Deus é o nosso Rei. Amém? Ele possui um reino que está estruturado e construído com base em si mesmo. Ele pode. Ele é perfeito. E nós, como seus servos, queremos ser exemplares dentro do reino. Então, nós devemos começar por uma busca dedicada, humilde e perseverante por Deus. E assim nós seremos capazes de entender e viver adequadamente no reino. Esse deve ser o caminho. Quando em Miqueias, capítulo 6, o profeta ele vai falando sobre Deus ali, revoltado com o modo como Judá estava se voltando para ele, reclamando do modo como ele estava se relacionando com Deus, suas impiedades, seus pecados. Então o profeta, dando voz ao povo, diz: olha, mas como assim? Como é que a gente está chegando a esse ponto de negligenciar o Senhor? Estarmos numa natureza de pecado, de negligência contra o Senhor. Deus então, mostrando para o povo, diz: olha, veja tantas coisas que eu fiz por vocês, tirei vocês do Egito, vocês eram servos, venceram grandes generais e líderes e reis na jornada até a terra prometida. Vocês deveriam me amar, me servir, ser devotos a mim. É interessante que o profeta coloca várias situações que em um coração mais destreinado poderia resolver o problema. Então vou juntar uma fazenda inteira de animais, milhares, e matar em sacrifício para o Senhor. Ou então pegar vários açudes de azeite e derramar em libação para o nosso Deus. Vou dar até o meu próprio filho, se for necessário, em sacrifício por amor ao Senhor. E a resposta tão comum e clássica e conhecida por todos nós, Deus diz: você já sabe o que Deus requer de você. E o que é? Quem lembra? Que vocês... E aí? Obedeça. Qual o segundo? Não. Misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Não adianta virar o reino de cabeça para baixo se eu não consigo nem ficar de joelhos diante do rei. Não adianta fazer tudo pelo reino e não fazer nada para estar mais próximo do rei. Eu posso fazer o que eu quiser dentro do reino, mas não valerá de nada se o meu coração não estiver alinhado com o rei. A busca por Deus, como disse um certo teólogo escrevendo sobre Deus ser tremendo, é a mais significativa, a mais autêntica e a mais benéfica da vida. Essa é a busca que de fato nos interessa e que de fato vai trazer o retorno imediato
quanto ao modo como eu enxergo o reino e vivo dentro dele. De um modo, meus irmãos, que vale muito a pena estudarmos mais sobre Deus, conhecer mais a Ele. Leia sua Bíblia, leia livros, escute pregações, veja tudo o que for necessário, com os critérios corretos, obviamente, mas conheça mais sobre Deus, estude sobre Deus, mas também invista tempo e força na sua presença. Nós condenamos, e muitas vezes de forma desmedida e imprudente, os nossos irmãos pentecostais. Agora, uma das coisas que, assim, são bem curiosas e que, numa certa medida, deveria ser imitada na vida deles, é a intensidade como eles se aproximam e se apaixonam por Deus. Não estou falando de gritaria, pulos, piruetas, nada disso. Estou falando sobre paixão mesmo, experiência com Deus. Jejuns regulares, meditação mais intensa, orações demoradas, leituras empolgantes, experiência. Experiência com Deus. De um modo que esse conhecimento e essa experiência faz com que eu adore a Ele com sinceridade e alegria de coração, rendendo a Ele a graça e o elogio que lhe é devido. E esse modo como eu lido com Deus vai mudar os meus relacionamentos com os meus irmãos, com o povo de Deus. E juntos nós seremos mais obedientes ao Rei. Perceba que tudo começa em Deus, que é o Rei. Então, se eu quero ser um bom servo do reino, eu preciso focar o meu olhar no Rei em primeiro lugar. E a partir dele, todas as outras coisas serão devidamente acrescentadas e vivenciadas. Então, meus irmãos, que o Rei, que também é o nosso Pai, nos ajude a sermos servos melhores no seu reino. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela reflexão que fizemos juntos aqui essa noite. Nós reconhecemos que estamos muito aquém do que deveríamos. A começar da nossa compreensão e relacionamento com o Senhor. Não é possível falarmos com relevância sobre todos os temas que nós vamos falar na Sombrec esse ano, que envolve a nossa ação no reino, sem antes estarmos numa relação empolgante, autêntica, doxológica e íntima com o Senhor. Primeiro, que a nossa vida não valerá a pena e não fará sentido algum. Porque sem o Senhor, nada faz sentido. Também nossa visão ficará turva, embaraçada. A nossa mente ficará infrutífera. Ainda que a nossa razão clame, grite, pode ser que o seu grito seja errado aos nossos ouvidos e coração. E mesmo que não seja, pode ser que nos enveredemos com o teu reino, com as motivações erradas, com o sentimento errado, a paixão errada, a devoção errada. Então nos ajude, Senhor, a te conhecer, a buscar-te com mais empolgação e zelo, a fim de conhecermos melhor o teu reino, as exigências dele, para aí sim
podermos vivenciar esse reino na sua plenitude, com os corações devotos e com um serviço sempre excelente para o Senhor. Que o teu Espírito nos capacite, porque por nós mesmos não somos capazes, o nível é muito alto de exigência do teu reino. Mas que em tudo aquilo que é possível, que não meçamos esforços para buscar, para se dedicar, para alcançar, sempre descansando o nosso coração na tua graça que nos assiste em nossas fraquezas. Que o conhecimento do Senhor e o bom relacionamento contigo nos ajude não só a entender o reino e a viver nele, mas a sermos plenamente satisfeitos, para não dependermos de nada que está dentro do reino, a não ser o Senhor, que é o nosso grande amor. Essa é a nossa oração e súplica, mas também agradecimento, porque nós já fazemos parte desse reino e temos o Senhor como nosso Rei e Pai. Amém.